agradecer ao pastor Antônio Firmino, a confiança, o pastor Paulo também, que nos deu esse privilégio de estarmos aqui também junto com vocês, comemorando esse 17º dia de aniversário aqui da Igreja Batista em Bahia. Você que também é de uma outra cidade, que também vai festejar conosco, é maravilhoso saber de que nós temos inimigos espirituais, mas maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Parabéns a todos que se enganjaram em organizar essa festa. Organizar a festa não é fácil. Preparar toda essa programação não é fácil. Deus sabe do trabalho de cada um e há de recompensar cada um. Existem coisas que Deus nos dá aqui. Existem outras coisas que Deus só vai nos dar lá. Louvado seja o seu nome para sempre. Naquele grande dia. E hoje, na mensagem que nós vamos pregar, nós vamos falar sobre a importância desse grande dia e como nós devemos estar preparados para lá. Um vírus levou muita gente o ano passado. Esse ano o vírus continuou levando outros. Mas uma coisa eu sei, os que são de Deus só vão se Deus autorizar. E vão para onde ele autorizou, porque aquele que é de Deus o inimigo não arrebata. Louvado seja o seu nome para sempre. Nós vamos pregar nesta noite no texto escrito pelo apóstolo Pedro, a segunda carta, lá perto de Apocalipse, no final da Bíblia. Se você trouxe sua Bíblia na mão, no celular, acompanhe conosco a mensagem de hoje, na segunda carta do apóstolo Pedro, o capítulo de número 3, sentados mesmo, mas com reverência ao santo livro, ao livro sagrado, a Bíblia, estaremos louvando e engrandecendo o nome do Senhor, ministrando essa palavra ao seu coração. Aqueles que estão nos vendo pelo vídeo, pelas redes sociais, estejam reverentemente atentos, porque Deus tem uma palavra para falar com você. Localize aí na sua Bíblia, segunda carta de Pedro, o capítulo de número 3. Se você encontrou o capítulo número 3, vai ter um título, ou o dia do Senhor, ou a vinda do Senhor. Se você encontrou direitinho o capítulo, vai ter o título assim, a vinda do Senhor, ou o grande dia do Senhor. O apóstolo Pedro, ele viveu em dias difíceis, na década de 60 depois de Cristo, antes da queda do templo de Jerusalém, antes de Nero matar tantos judeus, exterminar tantos judeus. Nós ouvimos falar, lemos sobre isso, a história e a biografia do apóstolo Pedro, que na década de 60, tanto ele quanto o apóstolo Paulo foram assassinados. O apóstolo Paulo estava preso, aí decapitaram ele, arrancaram sua cabeça, porque ele estava pregando o evangelho. Olha o crime, né? E o apóstolo Pedro, também pregando o evangelho, ele foi condenado a ser crucificado, mas ele, não se achando digno de ser crucificado como Jesus foi, ele pediu para ser colocado de cabeça para baixo, e ali foi executado como um criminoso, mas como um mártir e servo de Deus, que não negou a Jesus diante das ameaças. Debaixo do governo do imperador romano Nero, muitas almas foram assassinadas injustamente, mas o justo juiz, ele há de punir todo aquele que cometeu pecado e injustiça nesse mundo. Ele há de voltar. Jesus Cristo hoje, ele é advogado, mas amanhã será juiz. Aceite ele como seu advogado antes que seja tarde demais. Se você encontrou essa segunda carta de Pedro, o capítulo 3, diga amém. Amém. Diz assim um texto sagrado, preste atenção, porque este é o momento do bolo da festa, que você vai sair alimentado. É o momento do bolo. Glória a Deus. Quem gosta de bolo, diga amém. E quem não gosta, deixe para mim, me chame que eu resolvo a situação. Eu gosto muito de bolo, e o bolo espiritual é o melhor ainda, e a palavra do Senhor diz assim, amados, eu vos escrevo agora, esta segunda carta,
em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras dos que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiramente isso, que nos últimos dias virão zombadores, escarnecedores, andando segundo as suas próprias maldades ou concupiscências, e dizendo: cadê a promessa da vinda do Senhor? Porque desde o tempo que os nossos avós dormiram, que as coisas estão do mesmo jeito desde quando foi criada. Estes voluntariamente são ignorantes, e que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, e foi tirado da água, e do meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo antigo, coberto pelo dilúvio. Versículo 7, mas os céus e a terra que agora existe, pela mesma palavra que criou os céus, se reserva como tesouro e se guarda para o fogo até o grande dia do juízo, da perdição dos homens ímpios. Meus amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. 9. Ora, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns pensem que demora, mas ele é paciente convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a se arrepender. Mas o grande dia do Senhor virá como se fosse um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo em fogo se desfarão, e a terra e tudo que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vocês serão em santo trato e piedade? Estejam aguardando e apressando-vos para a vinda do grande dia, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos um novo céu e uma nova terra, onde habita a verdadeira justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procure que deles sejais assados, imaculados, irrepreensíveis na paz, e tendo por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão, o apóstolo Paulo, vos escreveu, segundo a sabedoria que Deus lhe deu, falando sobre isto com todas as suas cartas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos inconstantes distorcem, igualmente as outras escrituras para a sua perdição. Vós, porém, meus amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos, de que pelo engano de homens abomináveis, sejais justamente arrebatados e caia da vossa firmeza. Mas antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, e a Ele seja dada a glória, assim agora como no grande dia da eternidade. Amém. O capítulo todo, o capítulo 3, o finalzinho da carta do nosso amado irmão, o apóstolo Pedro. Ele foi instruído, dirigido pelo Espírito Santo, para escrever 2 cartas, a primeira e a segunda carta de Pedro, e nesse capítulo 3 ele encerra com chave de ouro, falando sobre o grande dia e a importância de estarmos preparados. Por que é que o apóstolo Paulo estava falando sobre este grande dia? Para que a igreja de Deus, o povo de Deus, não perca a fé, não perca a esperança de um dia estar no céu com o Senhor Jesus Cristo, de um dia estar na eternidade,
gozando da sua salvação, que já foi pago, que já foi comprado por Jesus com a sua morte na cruz do Calvário. Ele comprou a minha e a tua salvação e devemos honrar este compromisso, servindo a Ele com alegria. Ele, o apóstolo Paulo, diz que devemos estar atentos àquilo que os profetas e os apóstolos pregavam. Os verdadeiros profetas e os verdadeiros apóstolos. Porque, na verdade, um dos sinais do fim dos tempos é que surgirão muitos falsos profetas, falsos pastores, apóstolos e mestres. Muitos distorcendo a verdade. Muitos criando um falso evangelho, um falso caminho, pregando sobre um falso Cristo, criando uma falsa igreja e um falso cristão, pregando um falso céu, e isso vai repercutir e resultar em condenação. E a Bíblia, desde o início de Gênesis, mostrou que Deus separou luz das trevas, quem era de Deus e quem não era, quem servia a Deus e quem não era. E hoje não é diferente. Quem serve a Deus e quem não serve, Deus conhece. Naquele grande dia vai estar como foi cantado aqui, a grande família de Deus. Não vai ter placa, a placa da Batista não vai estar lá, a placa da Assembleia de Deus não vai estar lá, da Católica e da Universal não vai estar lá a placa assim, ó, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, os santificados e escolhidos por Jesus. Você tem convicção de que foi escolhido por Jesus ou você ainda tem dúvida? Você tem convicção de que vai morar no céu ou ainda tem dúvida? Eu aprendi pela Bíblia que aquele que não tem convicção de que vai morar no céu, duvida do que Jesus fez na cruz. Porque o que Jesus fez na cruz foi pagar. E se uma coisa já está pago, o que é que você vai fazer? Levar, tomar posse, é sua, já está pago. Sabe aquela história do moço que nunca andou num navio e juntou um monte de dinheiro para pagar uma viagem do cruzeiro? Sabe o que é um cruzeiro? Aquele navio grande, bonito, de vários andares. Ah, é maravilhoso. Pense em andar num navio grande, entre os céus e o mar, aquela coisa linda. Ele passou o primeiro dia sentado na varanda e admirando tudo aquilo. Não comeu de manhã, nem de tarde, nem de noite. Foi dormir no seu apartamento que tinha no cruzeiro, e depois, este irmão, no outro dia, sentou na mesma varanda, não comeu, nem de manhã, nem de tarde, nem de noite. Foi dormir, no terceiro dia, sentou no mesmo lugar, aí o marujo foi lá. Moço, por que é que você não vai até o restaurante, que temos um banquete maravilhoso aqui, e não vai degustar das comidas maravilhosas que temos? Ele disse, não, eu estou bem aqui, mas já é o terceiro dia que você não come, nem manhã, nem tarde, nem noite. Isso é o que eu tinha, só deu para pagar a entrada, eu não tenho dinheiro para comprar o alimento. Aí a pessoa informou, você está muito mal informado. Quando você pagou, ou quando foi paga a sua entrada, já estava inclusa a dormida, o passeio e o alimento. Você deixou de desfrutar de uma coisa que é direito seu. Quem está entendendo, diga amém. Jesus, ele veio morrer a minha morte para que eu e você vivamos a sua vida, a vida eterna, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não seja condenado, não pereça, mas tenha a vida eterna. Você crê em Jesus? Você crê em Jesus? Você crê em Jesus? A vida eterna é para você. Mas só que muitos zombam. Desde os tempos antigos até hoje, vai aparecer alguém dizendo, e aí, crente, cadê Jesus? Você vai encontrar gente na rua, na sua família, você vai encontrar no seu trabalho, na faculdade, na escola, gente zombando. Zombando de crente, zombando de pastor, zombando da Bíblia, zombando de Deus, zombando de Cristo, mas estes escarnecedores um dia estarão diante do trono do Todo-Poderoso para ser julgado.
Nós chamamos esse dia de grande dia porque na Bíblia ele é chamado de o grande dia. Não vai ser qualquer dia, vai ser um dia em que todo mundo, os que estão vivos hoje e os que já morreram, estarão diante do tribunal de Deus. Esse grande dia vai ser de alegria e festa para alguns, mas de terror e choro para outros. Uns estarão preparados e outros não. Se você ler a parábola das 10 virgens que Jesus contou, ele estava querendo falar sobre isso, sobre estar preparado. Diz que 5 virgens estavam preparadas e outras 5 não estavam. Umas tinham azeite na lamparina, azeite na reserva, e outros não tinham. Uns estavam prontas para quando o noivo chegar, e outros não estavam. E o que a gente mais observa é gente despreparada, vivendo de todo jeito, como se Deus não estivesse vendo ou como se Jesus não voltasse mais. Esse texto é um grito de esperança, de renovação para o teu ânimo sincero. Esteja atento, ele vai voltar e você estará com ele, bendito seja o seu nome. Não tenha medo de vírus, não tenha medo de bala, não tenha medo de acidente, não tenha medo de enfermidade, não tenha medo do diabo nem da morte, porque está aqui aquele que é maior do que tudo isso, Jesus de Nazaré, que venceu a morte. O apóstolo, ele diz assim: amado, eu estou te escrevendo agora esta segunda carta para despertar o teu ânimo sincero. Eu sei que tem aquele crente, aquele cristão, que diz assim: se depender de mim para ir para o céu, eu não vou merecer nada, que eu sei que eu sou um miserável pecador. Sabe aquele irmãozinho sincero que sabe que erra todo dia, que é fraquinho, que desanima fácil, que a oração é pouquinha, que lê a Bíblia tão pouquinho, que vai à igreja tão pouquinhas vezes? Sabe aquele irmão pouquinho, que por pouquinho ele chora, que por pouquinho ele desanima, mas o apóstolo está dizendo: você é sincero? Você tem o ânimo e a certeza de que Jesus olha para você, te ama e tem guardado lá no céu, na casa do Pai, uma morada para você? Reanime esse teu ânimo, porque aqueles profetas que falaram da vida do Senhor lá no Antigo Testamento e no Novo Testamento, os apóstolos que continuaram anunciando que ele vai voltar, esta palavra é verdadeira, passarão os céus e a terra, mas essas palavras não passarão, hão de se cumprir toda, uma por uma. Quem crê na palavra que vai se cumprir, diga amém. Amém. Esta palavra há de se cumprir. Versículo 3 e 4 desse texto fala a respeito dos zombadores, dos escarnecedores, que já na época dos apóstolos zombavam. Ao longo da história da igreja passaram e continuaram zombando do que Jesus fez na cruz, do que Jesus pregava, do que os cristãos anunciavam, zombando da fé, zombando da história que sempre foi pregada: Jesus vem. Tem alguém aqui que ainda acredita que Jesus vai voltar? Dê um sinal aí com a mão. Ainda acredita? Você sabia que um dos sinais de quem vai morar no céu, de quem com certeza vai morar no céu, é aqueles que não abandonam a certeza de que Jesus vem? Porque quem abandona a certeza de que Jesus vem, está perdendo o passaporte para ir para o céu. Nunca deixe de acreditar que ele vai vir. Porque o texto vai nos orientar aqui, que ele não voltou ainda porque está faltando alguns teimosos de cabeça dura se arrepender. E tem muita gente que não tomou a decisão ainda. E são essas pessoas que estão atrasando Jesus voltar. Já se arrependeu? Já aceitou Jesus? Já se arrependeu? Já aceitou Jesus? Então não está atrapalhando, está ajudando. Mas tem uns que não aceitaram ainda, não se arrependeram ainda, e Deus ainda com sua paciência e longanimidade está esperando a tua decisão e você atrasando o processo. O versículo 5 e 6 diz assim: eles voluntariamente ignoram isso.
que pela palavra de Deus, desde a antiguidade existiram os céus e a terra, e foram tirados da água, e do meio da água subsiste, e que pelas coisas pereceu o mundo de então, coberto pela água do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existe, pela mesma palavra se reserva como um tesouro e aguarda o fogo até o dia do juízo de Deus, da perdição dos homens ímpios. Irmãos, o versículo 8 diz: não ignoreis uma coisa, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Muita gente não entende por que é que aconteceu aquele episódio na Bíblia da Arca de Noé. Mas aquele episódio da Arca de Noé foi um julgamento. Se a gente lê o capítulo 6 de Gênesis, você lê em casa, você vai perceber que a maldade estava se multiplicando. Desde o capítulo 3, quando o pecado entrou no jardim, a desobediência, a rebelião, Adão e Eva desobedeceram a Deus, Caim e Abel desobedeceram a Deus, e assim todos os seus filhos descendentes foram desobedecendo, ou seja, o pecado entrou. Aonde tem desobediência, tem pecado. Aonde tem pecado, tem desobediência. E aonde tem ordenância de Deus, e essa ordenância é quebrada, aí há o pecado. O pecado é a desobediência de uma ordenância de Deus. E eles foram desobedecendo de tal forma que o mundo inteiro, onde tinha gente, tinha maldade. Aí Deus disse: o meu espírito não ficará para sempre com o homem. Eu vou exterminá-lo da face da terra. Noé, você crê que vai vir dilúvio? Olha, eu nunca vi água por aqui não, mas se o Senhor está dizendo que vai vir, vem. Então prepara uma arca, junta aí o material e vamos construir. E sai anunciando, vai vir o dilúvio. E o povo, da onde? Do céu. Nunca caiu água do céu, vai cair agora. Mas vai vir porque o Deus que criou os céus, a terra e o mar, ele me disse que vai vir um grande dilúvio. Os zombadores. Do mesmo jeito que se zomba hoje. Jesus está voltando, volta nada. Tu está iludido, teu pastor está mentindo. Igreja só quer roubar, e cada um dizendo a sua opinião, mas o dia chegou, e o grande dia vai chegar. Acredite, no dia do dilúvio, Deus mandou colocar os animais em pareia, macho e fêmea, dentro da arca. Noé fechou por dentro e Deus fechou por fora, e ninguém mais pôde entrar a não ser Noé e sua esposa, os 3 filhos de Noé, as suas esposas. 8 pessoas entraram na arca e salvaram suas vidas. Aquela arca representa a salvação do juízo. E se você quer se livrar do grande juízo que há de vir, que agora não vai ser com água, vai ser com fogo devorador, entre na arca que é Jesus, a embarcação da salvação. Se você não entrar nesta arca, nesta comunhão, se você não entrar na única porta para a salvação, ele disse: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Ele é a única alternativa de você se livrar do grande juízo de Deus, que agora não vai ser com água. Agora não vai ser, bota água, morre todos, vamos recomeçar. Agora vai ser com fogo, e tudo que existe será queimado em nome e para a glória do grande Deus. A maldade se multiplicou e continua se multiplicando. Para onde você vai tem alma cebosa? Tem. Em Bahia tem alma cebosa? Tem. Lá em São Bento? Tem. João Pessoa? Tem. Em Santa Rita, onde eu moro? Tem. Lá em Brasília? Tem. Lá em Brasília tem também. Recife, Natal, Rio de Janeiro, São Paulo. Aonde tem gente, tem pecador. E aonde tem pecador, tem maldade. Deus olha para essa terra e chora com tanta maldade que existe nesse mundo. Oséias, o capítulo 4, o versículo 1, o profeta Oséias vai dizer:
Deus tem uma contenda contra os habitantes da terra, porque só permanece na terra o perjurar, o mentir, homicídio sobre homicídio e a falta do conhecimento de Deus. O meu povo está perecendo por falta de conhecimento. O povo não quer mais buscar a Deus, é só malícia, maldade e o mal. Incrível como isso está assolando. O versículo 9. Deus não esqueceu da sua promessa. A promessa de Deus não atrasou, vai chegar no tempo certo, na plenitude dos tempos, no tempo certo. O versículo 9 e o versículo 10 diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, por demora. Mas ele é longânimo, ou seja, paciente para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos se arrependam e se salvem. Quer dizer que Deus quer a minha salvação? Eu sem cabelo? Eu acho que alguma pessoa olha para mim e fala assim: como é que Jesus vai querer uma pessoa sem cabelo no céu? Morador de Tibiri? Torcedor do Vasco? É para anular ou não é? Então, se eu dependesse dos flamenguistas aqui, eu estava onde? No inferno. Mas, irmãos, não é do jeito que o homem quer. Não é do jeito que as pessoas querem, é do jeito que Deus quer. E Ele está dizendo que a tua salvação depende do teu arrependimento. Arrependei-vos e credes no Evangelho, era a palavra de Jesus. Arrependei-vos e credes no Evangelho, era a palavra de João Batista, dos apóstolos. E hoje eu continuo pregando, porque eu sou crente do Evangelho dos apóstolos, do Evangelho de Jesus. Arrependam-se dos seus pecados. E o que é arrepender-se? E o que é se arrepender? Tem gente que acha que arrepender é chorar, mas não é. Tem gente que acha que se arrepender é ficar triste, mas não é. Quando a gente se arrepende, pode até chorar, pode até ficar triste. Mas arrependimento não tem nada a ver com sentimento. Arrependimento tem a ver com atitude. Arrependimento tem a ver com mudança. A raiz da palavra no texto, no original que os apóstolos escreveram, é metanoia, é mudança, é transformação. É conversão. Se você diz que tem Jesus e sua vida desmantelada, você não se arrependeu. Se você diz que é de Deus e vai morar no céu, mas vive como alma cebosa, você vai para o lugar das almas cebosas, que é aonde? Está com medo de dizer? Eu não estou dizendo que você vai, estou dizendo a alma cebosa, a não ser que você seja uma alma cebosa. Qual é o lugar, o destino da alma cebosa? Qual é o destino da alma cebosa? O inferno. Aí pergunto para quem está do seu lado aí, quer ir? Inferno, qual é o problema? Inferno. É um lugar que ninguém quer ir. Agora tem gente que não acredita que o inferno existe, e diz mais assim, ó, o inferno é aqui. Vai nessa? Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. E você acha que ele ia falar enganado? Lê o capítulo 24 e 25 de Mateus, depois, quando chegar em casa, para você ver o quanto a Bíblia fala do inferno. O inferno existe e vai estar lotado. A maioria flamenguista. Não? Tem um colega meu que disse assim, como é que tu tem certeza que a maioria dos flamenguistas vão para o inferno? Eu brincando, né, com um colega meu, né? Eu disse assim, olha, vem comigo. Se eu chegar num presídio e gritar assim, quem é flamenguista, ei! Aos condenados tudinho, ei! Se eu chegar numa boca de fumo, povo lá, noiado. Aí, mano,
Quem é flamenguista aí? Se eu chegar numa mesa de bar, num prostíbulo, num terreiro de macumba, ei, flamenguista aí? Para onde você vai tem flamenguista? Aí eu fico imaginando que essa reca todinha, se a gente chegar na porta do inferno, mas assim, ei, tem flamenguista aí? Eu imagino que seja, porque a reca é grande. É muita gente. Você é flamenguista, pastor? O senhor é flamenguista? O senhor é, pastor? Não, né? Você é, pastor? Tá com medo? Eita. Não, você pode torcer o time que você quiser, não tem problema nenhum, mas só não te leva para o céu. Nem para o inferno. O problema não é o time. O problema é o que você faz com sua vida e o que você faz com o que Jesus lhe disse. E o que ele lhe disse está escrito. Olha o versículo 10. O senhor não vai aguentar o versículo 10, não. Vai não. Eu digo o versículo 10? Vamos ver se o senhor aguenta aí. Segure. O dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Como assim? Jesus vem para roubar? Jesus vai virar um ladrão? Como é isso? Ele está fazendo uma comparação. Quem é que está preparado para quando um ladrão chega? Só que aqueles que sabem que o ladrão vem. Ei, meia-noite eu chego aí, vou roubar tudo. Aí você liga para a polícia, se prepara, cabo de vassoura, facão, cadeira, rolo compressor, você vai logo se preparando, o que for, não é? Porque o ladrão vem. Deus é tão bom que ele avisa que vai vir e você deve estar pronto como se ele viesse hoje. Esse é o problema. Tem gente que pensa que Jesus vai demorar. Está planejando neto, bisneto, viajar não sei quantos quilômetros, está planejando tanta riqueza, se apega a tantas coisas daqui, de repente, à meia-noite, o grito. Aí vem o noivo, se prepare para o seu encontro. O dia do Senhor vai vir como uma surpresa, um ladrão de noite. A ideia aqui vai ser de surpresa. Muita gente vai estar desprevenido. Muita gente vai estar despreparado. Muita gente vai ficar de queixo caído. Vai chorar e lamentar porque viveu a vida inteira dentro de uma igreja, mas não se preparou. Irmãos, a gente vai ter uma grande surpresa naquele grande dia do julgamento. Eu não sei se você vai lembrar de mim. Eu não sei se eu vou lembrar de você. Mas a gente vai perceber uma coisa. Quando o telão do julgamento aparecer, e tudo que você pensa, tudo que você fala, e tudo que você fez aparecer no telão, e a gente assistindo lá, eu estou aqui dando uma suposição. Eu não sei se vai ser data show lá e notebook. Mas quando o telão aparecer, tudo o que você pensa, fala e faz, e fez, e você perceber que nada passou em branco, você vai dizer, no céu, estou lascado. Peguei em bomba, botaram batata quente na minha mão. Agora vai, a cobra vai fumar e o jacaré vai chupar manga. Estou perdido. O que será de mim? Se você tem Jesus como teu advogado, se você tem Jesus como teu Senhor e Salvador, ele vai dizer assim, Pai, este é meu. Bendito seja o nome do Senhor. Posso ir por herança o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Mas aqueles que não são, ele vai dizer, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus seguidores. O que é que você quer ouvir? A verdade do evangelho é essa. Ou você quer que eu fique jogando aqui bola de bênção? Receba aí, vaso. Tome vitória aí, varão. Olha, vai pecando e eu abençoando. Olha, vai desmantelado e eu mandando vitória. É assim que você quer? Foi assim que a Babilônia do Apocalipse foi construída. Achando que está tudo bem, não se consertando, e não se convertendo, e não mudando a língua,
a mente, o coração, não mudando sua vida. A vinda do Senhor é comparado como o dia de Noé. Prepara a arca, quem entrar, está salvo. Quem não entrar, já era. O dia do Senhor é comparado como um casamento. Foi convidado para a festa, vamos lá convidar, vai ter festa, o noivo está vindo. Ah, vou agora não, estou ocupado. Ah, só quando eu tiver mais velha é que eu vou entrar nessa turminha aí, nessa família que o irmão cantou aqui. Ah, deixa passar mais tempo, vai demorar o noivo chegar. Foi convidado para a festa e de repente a porta se fechou. Alguém bateu pedindo para entrar, mas a porta estava fechada. Não tem mais oportunidade para ninguém. Fechou-se. Teve um que chegou. Eu fui convidado. Eu trabalhei, foi muito para essa festa. Mas você não está com as vestes adequadas para entrar. Você não está habilitado para entrar. Apartai-vos de mim, que não vos conheço. E muitos naquele grande dia vai dizer, Senhor, eu expulsei demônio, eu profetizei, eu preguei no teu nome, mas ele vai dizer, apartai-vos de mim que eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Não tem como ser crente Raimundo, pé na igreja e pé no mundo. O dia do Senhor será como ladrão da noite. Os céus passarão com grande estrondo. Já imaginou uma explosão e o céu sumir? Pá! Aí o céu. Não é uma explosão? Ficou com medo? Não? É um exemplo, entendeu? Pá! Uma explosão. Não é assim uma explosão? Mais ou menos. Ficou com medo? Ficou? Cuidado, viu, varão? Vai ser aquele grande estrondo. Pá! E os elementos ardendo. Os elementos é o quê? Os elementos do céu é o quê? As estrelas, os astros. Já imaginou o sol explodindo? Pá! As estrelas. Oxe, vai ser muito diferente do ano novo. Aquelas espoletas. Vai ser muito diferente. Vai ser ardendo em fogo, pegando fogo. Ei! Está preparado? Pergunta para quem está do seu lado aí. Está preparado? Pergunta aí, pergunta. Está preparado? Tá? O versículo 11 diz assim, havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser? Ou seja, como é que eu posso estar preparado diante disso tudo que está para acontecer? Deus promete e cumpre, amém? Amém. Mas Pedro está dizendo, ó, se isso vai acontecer, como é que eu faço para estar preparado? E meu pai não virou testemunho de Jeová? Foi. Abandonou minha mãe com outra mulher, aí de repente ele voltou e disse assim, ei, eu sou testemunho de Jeová agora eu sou evangélico. Eu disse, não, pai. Testemunho de Jeová não é evangélico, não. Não é não, mas não tem a Bíblia? Eu disse, é outra. Mas não tem a igreja lá? Eu disse, não é igreja não, é salão. Mas o pessoal se reúne, estuda a Bíblia, não, ele estuda a revistinha. E tem uma revistinha que manda sentar. Como é o nome da revista? Sentinela. É ou não é? A revistinha Sentinela diz, aqui dali está tudo distorcido. Por quê? Eu vou dar um exemplo. Olha. No texto diz que tudo que tem aqui, no céu e no mar, vai ser queimado. Do jeito que teve o dilúvio, Deus botou o arco-íris dizendo que não ia mandar mais o dilúvio. Mas também não disse que não ia mandar fogo. Aqui está dizendo que vai mandar fogo. Mas os testemunhos de Jeová disse que não vai para o céu, vai ficar tudo aqui. Vai aguentar o fogo, pai? Se lá em Malaquias diz que não vai ficar nem raiz, nem ramo, vai queimar tudo. Se fosse o fogo do céu, que edifica, que alegra, aí eu queria o fogo do Espírito Santo. Mas o fogo que queima, o fogo do juízo, quem é que quer? Se você quer, fique aí com os testemunhos de Jeová. Eu vou com Jesus de Nazaré para amanhã na glória celestial.
Mas meu pai disse, meu professor lá disse que só pode entrar 144 mil no céu. Sim, é, pai. Isso foi aqui em Bahia, né? Eu disse, então, o céu é menor do que Bahia, que aqui cabe mais. Boas notícias, daqui a pouco eu digo a boa notícia. Aí a questão é o seguinte, nós precisamos entender que o que alguns grupos têm pregado a respeito do céu está muito distorcido. 144 mil, que é mencionado no capítulo 7 de Apocalipse, que vão ser os selados escolhidos das tribos de Israel. Pai, o senhor é de Israel? Não. O seu professor é? Não. Eu sou? Não. Então lascou. Não vai ninguém para lá, só vai gente de Israel. Pai, a gente tem que entender que lá em Apocalipse tem muita coisa que é num sentido figurado. Agora, depois, no capítulo 8 em diante, vai dizer que tem uma grande multidão, que ninguém podia contar. E esses são os que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, que vieram da grande tribulação. Ninguém contou, mas entrou. É uma grande multidão e eu vou estar lá, mesmo sendo de Bahia, de Tibiri, de João Pessoa, porque foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Amém. Não vai estar lá Assembleia Batista, não. Vai estar lá lavado e remido. Assembleia Batista é você que escolhe. Placa, azul ou vermelha, o rótulo não é importante. O que é importante é o teu relacionamento com Deus e obediência ao Evangelho. Para terminar, nós vamos ver agora do 14 ao 18 para terminar. Como é estar preparado? Aguenta aí? Aguenta. Vai embora não? Agora é que vai ficar bom, que é a cereja do bolo. Que adianta dizer se prepare, e não dizer como é. Não é? Primeira palavra-chave é arrependimento. Sua vida vai ser um arrependimento constante. Errou, se arrependa, ou seja, deixe de fazer aquilo que está errado. Aí chama arrependimento. Não, mas eu estou com ódio. Deixa o ódio. Mas eu vivo dando nos outros. Para de bater nos outros. Ah, minha língua é teimosa demais. Eu minto uma vez aqui, outra ali. Para de mentira. Eu sou um adorador de umas imagens. Eu tenho umas imagens em casa, de uns santos, uns caboclos lá, uns negócios. Tem umas imagens? Tem. Abandone isso, que é o primeiro mandamento dos 10, lá de Êxodo 12, não terás para ti imagem de escultura. A Bíblia diz, abandona as imagens. Deixa as imagens, senão não é arrependimento. Abandone. Não, mas eu tenho uma imagem só de um jogador. Toda vez que eu chego lá dentro do jogador, eu faço assim, ó. Homem, isso é imagem. Se você venera, não é para venerar não. Venera a palavra, venere Jesus, deixa essas imagens para lá. Isso são ídolos do coração e a gente tem que abandonar. Adore somente a Deus. Arrependimento. Abandone tudo que está errado na sua vida que a Bíblia condena. Porque lá no céu, o livro que vai ser aberto vai ser a Bíblia. Quem não está de acordo com ela, desce. Desce mais do que o vaso. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 14, diz assim: Amados, aguardando estas coisas, procure ser achado, imaculado, irrepreensível e em paz. O que é ser imaculado e irrepreensível? Se você tem uma vida de arrependimento, percebe que errou e abandona, percebe que errou e deixa de errar, percebe que está errado e se conserta, se conserta, você vai ter uma vida sem mácula. Porque está errando, mas conserta. O que é mácula? Você vê um carro lá bonitinho, novinho, de repente você dá um chute, almoça, amassado, já é uma mácula. Você fura o pneu, já é outra mácula. Quebra o vidro, já é outra mácula. O que é sem mácula é ser ranhura, sem defeito. Ei, o que tem gente com defeito? Eu não estou falando de sem cabelo, não. Problema de vista, não.
Eu estou falando de gente falador, reclamador, fofoqueiro, mentiroso, gente prostituto, malicioso. Eu estou falando de gente que só vive detonando a vida dos outros, falando da vida dos outros, invejando a vida dos outros. Graças a Deus, crente não. Ou tem crente assim? Eu conheço muitos crentes que já está pagando 2 caixões, um para a língua e um para o corpo. Aquele plano de cartão, não tem um plano que o povo paga? 2, um meio da minha língua, a bichinha. Eu não abandono ela para nada. Eu tenho o dom da língua, falo muito. Irmão, conserta esse troço. Lê Tiago capítulo 3. Diz que a primeira coisa que vai queimar no inferno é a língua. Lê lá Tiago capítulo 3. Irmãos, sem mácula, irrepreensível, ou seja, não dê motivo para alguém lhe repreender. E em paz. Nós somos o povo da paz do Senhor. Paz do Senhor, amém. Paz do Senhor, amém. Mas o que tem de gente da paz do Senhor que é confuseiro, que é briguento, que é barraqueiro, tem ou não tem? Precisa se arrepender, precisa procurar ser achado imaculado, irrepreensível e em paz. Para quê? O versículo 15 diz, tendo por salvação a paciência do nosso Senhor, como também escreveu o irmão Paulo, segundo a sabedoria que foi lhe dada. Irmãos, a salvação é pela graça, mas não é de graça. Diga comigo, a salvação é pela graça, mas não é de graça. Isso quer dizer que tem um preço. O preço da fé, do arrependimento e da santificação. Diga fé, arrependimento, santificação. Diga fé, arrependimento e santificação. Tudo isso tem a ver com obediência. E o que a gente mais encontra é gente sem conhecimento da palavra, sem leitura da palavra, sem estudo da palavra, sem o entendimento de Deus, vivendo como ovelha sem pastor, desgarrada, sem saber o que crer, sem saber o que fazer, perdido no mundo, dizendo que vai para o céu, mas não tem um mapa. Perdido. Se você quer ser achado imaculado, irrepreensível e em paz, para a salvação pela paciência do Senhor. 17, 18, para a gente encerrar. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e caia da vossa firmeza. O conselho aqui é: tome cuidado com enganadores. Ei, na internet, assim ó. Rádio, assim ó. Televisão, e como tem televisão, rádio, internet e falso profeta. Não é porque está de gravata e a Bíblia na mão que vem de Deus, não. Falta discernimento no povo para saber quem é falso e quem é verdadeiro. Aí você está firme na presença de Deus, no Evangelho de Deus, de repente chega um camarada metido a profeta e te tira do caminho, te tira da tua firmeza, e você cai na sua fé, na sua firmeza. Não abandone a sua fé. Que fé? A fé em Jesus e no Santo Evangelho. Não é fé em pastor, em padre, em profeta, em placa. Não é crer no homem, é crer em Deus e na sua palavra, porque é Ele que salva, é Ele que vai voltar e é Ele que vai te julgar. Se prepare para o grande dia, para que você não seja arrebatado da sua firmeza. E a ordem final está no versículo 18. É a ordem mais desobedecida na igreja. A ordem mais desobedecida na igreja, anote aí. 2 de Pedro 3,18. Aqui é uma ordem. Aqui está mandando assim: crescei na graça e no conhecimento
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, agora e no dia da eternidade. Dá glória, o povo dá. Dá ou não dá? Diga glória a Deus. Diga glória a Deus de novo. Mais alto. Mais alto. Tá vendo como é fácil? Agora você está aprendendo mais sobre Jesus, tem lido mais sobre Jesus, tem pesquisado mais sobre Jesus, tem crescido no conhecimento da graça de Jesus, ou você é um analfabeto da Bíblia? Ou você é um ignorante da verdade? O que é que você sabe da Bíblia? A historinha da arca, do gigante, do mar vermelho. Eu sei que Jesus morreu na cruz. E o resto, só agora quando ele vir, para ele me dizer de novo. Irmãos, você não é obrigado a vir na igreja para ir para o céu. Você tem que ser igreja para ir para o céu. É diferente ou não é? E a gente vem para a igreja para aprender a ser igreja. Não é assim, pastor? A gente vem aqui no templo, que a gente chama de igreja, para a gente aprender a ser povo de Deus, ou seja, igreja lá fora. Igreja é povo de Deus. Nós nos reunimos aqui para adorar, orar, edificar, ensinar um ao outro para lá fora não passar vergonha, não se desviar, não abandonar a fé. Irmãos, o que tem de gente passando vergonha? Abra a Bíblia aí no livro de Abacuque, sei não. Abra a Bíblia aí no livro de Sofonia, sei não. E tem esse livro, Sofonia. Eu nem sabia que tinha sanfona naquela época. Só sabe o primeiro que é Gênesis e o último que é Apocalipse. Oséias denuncia esse povo. Meu povo perece por falta de conhecimento. O povo não perece por falta de oração. Porque está sempre pedindo. O povo não perece por falta de canção. Porque está sempre cantando. O povo perece por falta de conhecimento. Porque tem preguiça de ler e estudar a palavra. Eu estava em um congresso com mais de 1000 pessoas. Eu perguntei aqui, quem já leu a Bíblia toda? No meio de 1000. Menos de 50 confirmaram que leram a Bíblia toda. Que compromisso essa geração tem com Deus? Como é que esse povo vai estar quando Jesus voltar? O que é que Deus vê quando olha para essa geração de hoje? Que só quer saber de game, de internet, só quer saber de esporte, de novela, de diversão, de aventura, mas não quer pagar um preço com Jesus em oração e viver santificado e aguardando o grande dia do grande rei, Jesus de Nazaré. Precisamos desta família unida, santificada, imaculada, irrepreensível, para que quando o noivo voltar, ache uma noiva adornada, ache uma noiva preparada, trabalhando para poder receber o seu grande galardão. E para encerrar, Apocalipse 22, 12. Todo mundo comigo? 1, 2, 3. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Obras é trabalho. E tem gente que dá trabalho, mas não trabalha. Galardão é recompensa. Como vai ter recompensa se não tem trabalho? Ele está dizendo que vem, não vai demorar. E você está preparado? Estou preparado sim, eu tenho um terno. E daí? Não, estou preparado sim, eu tenho dinheiro na conta. Qualquer coisa eu passo um pix para Jesus e compro. Não, rapaz, minha esposa ora, nem se preocupe, eu estou garantido. O tanto que minha esposa ora por mim, vai! Ah, o pastor orou por mim uma vez, e eu sou pequenininha, Jesus nem vai ver eu entrando. Vai! Vai! Naquele grande dia não vai ter jeitinho. Se você disser que é amigo de Lula, não dá certo. Que é amigo de Bolsonaro, não dá certo. Ah, que conhece o prefeito, não dá certo. Que estuda para passar no concurso, não dá certo. O seu negócio tem que ser através de Jesus. Ele disse, não se turbe o vosso coração. Creia em Deus e creia também em mim.
Na casa do meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu teria dito, pois eu vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Onde é que Jesus está agora? Aonde é que Jesus está agora? No céu, para que onde eu estiver, estejais vós também. Quem quer ir para o céu, diga amém. Amém. Diga aleluia. Aleluia. Mas só isso não basta. Não é só amém e aleluia. É obediência, é santificação, é preparação. Quem entendeu bem o recado que eu preguei nesta noite, diga, eita! Diga, agora é comigo. Fica de pé. Eu já fiz a minha parte, agora é com você. Então, eu sou professor. Expliquei direitinho, não foi? Está bem explicadinho, tá? Eu também escrevo algumas coisas, já escrevi alguns livros. Tem um que eu escrevi sobre a cura interior. Porque eu sabia que depois da pandemia tem muita gente doente do coração, doente da alma, doente da mente. Pessoas com depressão, pessoas com ansiedade, com medo, estressado, apavorado. E eu escrevi um livro falando sobre a oração, a fé, o amor e a paciência e como isso ajuda a cuidar dos males do coração, a sua cura interior, à luz da Bíblia e da ciência. O que é que a medicina fala sobre depressão, ansiedade? E o que é que a Bíblia diz sobre esse assunto e como a gente cuidar do coração? O livrozinho vermelho, vai minha foto de graça e você paga apenas R$10. Pode ser no Pix, aqui é moderno, pode ser no Pix. Nós temos também esse livrinho laranja, de um dos maiores líderes de todos os tempos, Dale Carnegie, falando sobre as 5 habilidades do relacionamento. Você é uma pessoa complicada? Lê esse livro, para descomplicar um pouquinho. Você é uma pessoa que quer saber lidar com gente complicada? Leia 5 vezes esse livro. R$15 esse livro, você leva, estuda, aprende para poder melhorar seu relacionamento com as pessoas. Liderança, quer aprender a liderar, o mesmo autor falando como superar-se e desafiar os outros a fazer assim mesmo, falando sobre liderança. R$15, o segundo, sobre relacionamento é R$15. E esse de liderança também é R$15. Nós temos 2 livros que custa cada um R$15 e um que custa R$10, falando sobre a cura interior. Quando terminar tudo aqui, você pode nos procurar, eu vou estar ali na mesinha, aí a gente vê como vai fazer para pagar, tá certo? Se você não tem dinheiro agora, mas tem dinheiro na conta, faz transferência, faz Pix. Não tem dinheiro agora não, mas tem no mês que vem, a gente pega o nome, o telefone e bota na oração. Aí a gente ora assim. A gente ora assim, Jesus, ou paga ou leva. Aí se você pagar, Jesus lhe deixa. Se você não pagar, Jesus lhe leva. Aí o irmão sabe. Já imaginou subir devendo? E no dia do julgamento eu vou estar lá. Jesus, esse aí eu conheço. Levou um livro meu, nem leu e ainda nem pagou. Fica feio, não é? Eu posso orar. Eu vou orar. Eu gostaria de orar por todos vocês, mas principalmente eu queria orar por quem quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Uma pessoa que diz assim, rapaz, olha, eu era um religioso, acreditava em Deus, sabia que a Bíblia era verdadeira, mas esse negócio aí de Jesus voltar, eu estou frito do jeito que eu estou agora. Eu quero um conserto, uma aliança. Eu quero me comprometer de verdade. Eu não quero ficar com Jesus, não. Eu quero casar com Ele. Eu não quero só uma vez ou outra, não. Eu quero para sempre. Eu não quero brincar de ser cristão, não. Eu quero ser cristão de verdade. Eu não quero fazer como os desmantelados que eu já vi, não. Eu quero compromisso sério, responsabilidade. Você é essa pessoa que veio aqui, entendeu a palavra e quer tomar uma decisão sincera, verdadeira, para poder morar no